Eu sou o Cássio, sou professor de Biologia e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o reino vegetal. E aproveita, já se inscreve no canal para vocês ficarem ligados nos vídeos, nas publicações que eu vou estar colocando aqui, beleza? Então vamos lá falar um pouquinho desse grande grupo interessante também, tá? Então, eu estou falando para vocês aqui de grupos vegetais. Claro, a gente está falando dentro do reino metáfita, o reino vegetal, tá? Então eu não vou colocar como grandes filos, porque aí na classificação ela é bem variada, então eu vou colocar os grandes grupos dentro da botânica para vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho mais especificamente da evolução desse grupo, que é um tema que é pouco abordado nas aulas, nos conteúdos por aí, mas é de grande importância. Se a gente entender o básico da evolução desse grupo, a gente consegue entender desde uma briófita até uma angiosperma, beleza? Então a característica básica é a questão de ter diversos pigmentos fotossintetizantes. A gente configura ou lembra bastante, né, da clorofila A e da clorofila B, mas existem outros pigmentos. A gente lembra bem desses pigmentos por causa da fotossíntese, uma característica que torna esses organismos então autótrofos. Uma grande variedade também de estruturas. Então a gente vai ter lá desde briófita, que tem rizoide, cauloide, filóide, até uma grande angiosperma, com características bem, vamos falar assim, adaptadas ao ambiente terrestre, com suas folhas, seus caules, troncos, raízes. Uma coisa que é característico dos vegetais é a presença do amido, que é um polissacarídeo de energia. Lembra lá dos fungos que o polissacarídeo de energia era o glicogênio? Aqui então a gente tem uma diferença. Uma característica também, que agora é a nível celular, é que a parede celular dos vegetais é composta de celulose. Então, além da membrana plasmática, a gente tem essa parede celular que dá um reforço e até características especiais às células dos vegetais. E em relação à evolução, uma das teorias mais aceitas, aqui eu peguei que basicamente os livros colocam para nós, é que os vegetais, eles se derivaram então dos protistas, das algas unicelulares presentes nesse grupo. Tá? Então a gente adota essa visão de evolução dos vegetais, dos grandes grupos dentro do reino vegetal. Ok? Nesse próximo slide aqui, coloquei aqui um pouquinho para vocês duas características bem importantes que se mantiveram durante todo o processo de transição na evolução dos vegetais. Primeira característica, pessoal, células estéreis que revestem as estruturas que produzem os gametas, o que a gente vai chamar então de gametângio. Pessoal, só uma observação importante. Na botânica, a gente tem muitos nomes peculiares de estruturas, de características. Tá? Não se assustem com isso, por favor. Com o tempo, com a leitura, vocês conseguem se adaptar e se acostumar com esses nomes. Então vamos lá. Células estéreis que revestem as estruturas que produzem os gametas. Então a gente vai ter ali, no caso, um arquegônio, que tem a oosfera, que é o gameta feminino nos vegetais, e ao redor, então você tem células estéreis, células que não têm a função reprodutiva. Eu gosto de fazer uma comparação como se fosse assim. Então vamos pegar qual que é o órgão produtor de gametas feminino na nossa espécie? É o ovário. Então você tem o óvulo, o ovócito secundário dentro do óvulo, e do óvulo, e dentro, e ao redor ali, você tem células estéreis, células que não servem para reprodução. Mais ou menos essa comparação aí, tá? Então, para que isso? Vai garantir o quê? Uma maior proteção a esse gameta, depois de ser fecundado, ao zigoto, embrião e assim vai. Ok? Outra característica que se manteve, desde lá dos briófitos até as angiospermas, é a questão de retenção do zigoto dentro da estrutura feminina. Novamente, uma comparação com nós, mamíferos, nós animais. Tá? É a mesma coisa, então depois que o espermatozoide fecunda o óvulo, onde que fica então esse zigoto e embrião? Dentro da estrutura feminina. Para quê? Isso garante uma maior proteção a esse embrião. E aqui nos vegetais também isso acontece. Tá? Então desde uma briófita, desde um musgo até uma angiosperma, então você vai ter essa retenção, que vai garantir uma maior sobrevivência à espécie, ou ao indivíduo. Tá? Então não se esqueçam, essas duas características a gente vai estar desde o grupo mais simples, vamos falar assim,
até o angiosperma, que está no ambiente terrestre e se adaptou muito bem a isso, tá? Mas todas têm essa característica, essas duas características, ok? E aqui então a gente tem uma árvore filogenética bem simplificada dos principais grupos. Então lá a gente vai ter as algas pluricelulares, tá? Não é o nosso foco agora, mas depois a gente vai ver uma videoaula sobre isso. Então a gente tem as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Ali tem algumas características que foram, vamos falar assim, surgindo, né? Que foram se adaptando e elas foram passando para os demais. Então lá a gente tem embriófitas com gametângio protegido. O que é embriófitas? Fitos, planta. É planta que tem embrião, pessoal, tá? Então, o gametângio protegido, ó, começou lá com as briófitas e se estendeu até a gimnosperma e angiosperma, tá? O segundo ponto é interessante, vasos condutores. Quais são os vasos condutores? Xilema e floema. Na próxima aula sobre fisiologia vegetal, a gente vai ver mais específico sobre esses vasos condutores. Mas basicamente é o seguinte, o xilema pega a seiva bruta, então água e sais minerais, e leva da raiz até as folhas. E o floema faz o processo contrário, o caminho contrário. Pega o produto da fotossíntese, das folhas, e leva lá para a raiz para nutrir também todas as células. Então, você vai ter essa característica das pteridófitas para cima, tá? Terceira característica importante, a formação de sementes. Então, quer dizer, de musgo e samambaia não tem sementes. A semente vai surgir lá nas gimnospermas e nas angiospermas, em Ero do Paraná e, por exemplo, em pé de maçã, tá? E a última característica a surgir, a se adaptar, bem marcante, é a formação de flor e de fruto, que é uma característica exclusiva de angiosperma. Então, tudo que vocês veem que tem flor e tem fruto, se trata de uma angiosperma, ok? Nesse próximo slide aqui, a gente tem uma árvore filogenética um pouco mais detalhada, com algumas características, até as características básicas lá, ó, parede celular, seres autótrofos, pluricelulares, eucariontes, tá? Ali, é interessante observar ali, nas briófitas, o que eu falei para vocês, a variedade de estruturas. As briófitas, os musgos, não tem, por exemplo, uma raiz caulifolha. Tem estruturas um pouco mais simples, rudimentares. Então, eles têm filóide, rizoide, cauloide, tá? Então, é interessante aqui, é legal, eu gosto dessa árvore filogenética, ela dá uma expandida, então, nas características e você consegue observar certinho, então, todo o processo de adaptação. Saindo, então, no ambiente totalmente úmido lá das algas e se adaptando para o ambiente terrestre, ok? Pessoal, para finalizar essa aula, que é uma leve introdução sobre os grupos vegetais, eu quero passar para vocês, antes de a gente ver os próximos grupos, um esquema geral das plantas. Se vocês entenderem o esquema geral dos vegetais, da reprodução, o ciclo de vida, tá? Vocês conseguem acompanhar todo o processo de reprodução, desde uma briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, ok? Pessoal, a característica marcante do ciclo de vida dos vegetais é o esquema de alternância de gerações. Professor, o que é essa alternância de gerações? Então você vai ter o quê? Uma geração haploide e diploide se revezando nesse ciclo aí. O que é uma geração diploide? A gente fala também que é uma geração 2N, tá? Lembrando que N é um número ou a carga genética, ok? Então vamos pegar lá, então, como é um ciclo, eu sempre gosto de começar ali pela formação do zigoto. Então você tem o gameta masculino, anterozoide, o gameta feminino, o osfera. Eles se juntam, tá? Então vai acontecer a formação do quê? De um zigoto. Esse zigoto, onde que ele vai estar? Dentro da estrutura feminina. Então o zigoto cresce, forma um embrião, esse embrião se desenvolve e forma um esporófito. Esporófito, o que é esporófito? Quebra a palavra, pessoal, vocês estão decorando um conceito. Fito, planta, planta que produz esporos. Olha lá, tá? Então, através de uma meiose, aqui é bem importante, porque no caso dos vegetais, a meiose faz esporo. Lembre-se disso, por favor. Então, o esporófito adulto, ele libera esporos que foi produzido através de uma meiose, ok? Esses esporos, então, caem no solo, germinam e vão formar, então, agora uma estrutura, que é o gametófito. Vamos quebrar a palavra, galera. Fito, planta, planta que produz gametas. Aí retornou, então vou ter o gameta masculino e o gameta feminino. Perceberam, né? Eu gosto desse esquema aqui, que ele faz uma divisão certinha ali, da geração haploide e geração diploide, tá? Então você tem essa alternância no ciclo dos vegetais, ok?
Pessoal, lembre-se desse ciclo que vai ficar muito mais fácil você entender uma briófita até uma angiosperma. Beleza? Algumas estruturas vão se modificando, vão se adaptando, a gente tem nomes a mais também, mais para frente, mas basicamente o ciclo é o mesmo. Pessoal, essa aula é mais uma introdução a respeito desse grupo. Espero que vocês tenham gostado, entendido esse ciclo geral. Nas próximas videoaulas, então, a gente vai começar com as briófitas e vamos até chegar então nas angiospermas. E depois vamos ver um pouquinho sobre fisiologia vegetal, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Se inscrevam no canal, coloquem o sininho ali para tocar quando tiver vídeo novo. E agradeço a colaboração de vocês, os recados, tá? E vamos lá, galera. Muito obrigado e até a próxima.